Tudo certo? Por enquanto, só nós dois na sala, dados. Então tá, né? Como é que tá chegando o áudio aí pra ti? Tá legal? Tá me ouvindo bem? E aí, senhor, bom dia. Bom dia, Aula velho. particular hoje, hein? Aula particular, só nós dois. Como é que foi o resto da Legal. semana? O pessoal tá assistindo a aula? Foi boa, senhor. Não, eu digo, o pessoal tá assistindo direitinho a correção dos testes aí? O resto da semana? É sempre os mesmos, senhor. Sempre os mesmos que assistem, né? Tem umas aulas aí que eles renascem, assim, daí vem uns quantos. Mas é mais ou menos os mesmos aí. As suas aulas são sempre os mesmos, né? Ah, que beleza. Daí, às vezes, Então é tá, meu velho. assim. Vamos nessa, então, né? Vamos aproveitar que o tempo é curto. Vamos fazer, então, a correção, né, dos exercícios do diagnóstico, né, do segundo diagnóstico que a gente fez. Eu vou compartilhar uma tela aqui, que contém os diagnósticos, daí a gente corrige juntos. Então tá, e depois o Uhum. pessoal que for chegando aí, né, vai se juntando a nós aí, né? Então tá, senhor. Vamos nessa, então, tocar ficha. Qualquer coisa, me interrompe a qualquer momento aí, abre o microfone, fica à vontade, toca a ficha. Tá certo. A primeira questão que teve aí no diagnóstico para vocês foi uma questão de filosofia, que é uma questão que trata da ideia de sumo bem, de bem supremo por Aristóteles. Então, é uma questão que está no campo da ética. A gente viu que ética é um dos assuntos mais recorrentes do Enem, em termos de estatística, é o que mais aparece no Enem, junto com epistemologia, principalmente epistemologia moderna. Ética é um dos assuntos especiais para nós aí. E essa primeira questão, embora o modelo dela não seja um modelo Enem, mas ela é uma questão bem interessante para ajudar a gente a fixar o conteúdo. Então, qual é a ideia que Aristóteles tinha sobre bem, sobre o supremo bem? Né? Lembrando que bem é o bem comum, aquilo que traz a prosperidade, a felicidade para toda a polis, né? Não só para o indivíduo. E aí o enunciado começa assim: em relação à definição de bem apresentada por Aristóteles no livro 1 da Ética Nicômaco, considere as seguintes afirmativas. A frase 1 diz assim: o bem é algo que está em todas as coisas, sendo identificada nos objetos, mas não entre os homens. Essa frase é falsa, porque, na verdade, bem é o fim último para o qual toda coisa tende, na concepção de Aristóteles. Todas as coisas tendem a um bem. E esse tender a um bem é a sua realização máxima. Então, por exemplo, o bem supremo da árvore é fornecer frutos e sombra, por exemplo. O bem supremo da cadeira, o seu bem, né, o seu bem intrínseco é servir de assento. No caso do ser humano é realizar-se como ser racional. Realizar-se como ser racional e alcançar a felicidade por meio do exercício dessa racionalidade, que inclui a vida ética, né, uma vida com correção. Então, essa frase é falsa porque está dizendo que o bem não está entre os seres humanos. Não, os seres humanos também são marcados por um bem. Né? A ideia de que o ser humano também tem uma finalidade. A frase 1 é falsa. A frase 2 diz assim: o bem é aquilo a que todas as coisas tendem, ou seja, o bem é definido em função de um fim. Sim, é exatamente isso. Né? Essa frase 2 é verdadeira. A gente observa aí na ética aristotélica o que nós chamamos de uma teleologia. Teleologia é uma doutrina filosófica que entende que todo ser tem uma finalidade, ou ele aponta para algo, ele tende a se realizar de uma determinada forma. Teleologia. Né? A frase 3 diz: o bem é o meio para termos uma ciência eficiente e útil, tal como a arte médica será eficiente se tivermos o bem como meio de sua prática. Não, na verdade, o bem ele não é um meio, ele é um fim. O bem ele tem um caráter teleológico. A frase 3 é falsa. Né? 4 diz: o bem é algo abstrato, de difícil acesso à compreensão humana. Não, para Aristóteles não era assim. Ele entendia que o bem estava muito claramente definido. Né? O bem é aquilo para o qual a vida humana tende, as suas ações tendem, o que se traduz em felicidade e realização máxima da sua racionalidade. Portanto, só a frase 2 é verdadeira. Isso aí vai dar letra A, né? Letra A de Argentina. Isso aí, letra A. Vamos para a segunda questão aqui, bem no meio da página. É uma questão também sobre Aristóteles, só que uma questão que trata de virtude de felicidade para Aristóteles. A gente viu que a ética aristotélica é uma ética das virtudes, ou ética voluntarista, porque diferentemente de Platão e Sócrates, ele entendia que apenas o conhecimento do verdadeiro bem, da suprema justiça, não seria suficiente para uma vida ética.
A gente tem que lembrar lá que para o Sócrates e para o Platão, o conhecimento do bem e da justiça era fundamental, porque eles entendiam que o mal é, na verdade, fruto da ignorância. Se as pessoas conhecessem o verdadeiro bem, elas não praticariam o mal. E o Aristóteles acrescenta a essa ética voluntarista a ideia da vontade, do desejo, do comprometimento, de transformar a virtude em um hábito. E por que a pessoa faria isso, né? Por que transformar a virtude em um hábito? Ora, porque esse seria o caminho para o alcance da felicidade. A gente não pode esquecer que a ética aristotélica se encaixa naquele conjunto de doutrinas filosóficas chamadas de eudemonismo. Então, a ética aristotélica é um eudemonismo na medida em que ele entende se a felicidade, a razão da existência humana, o fim último de todas as ações humanas, especialmente as ações éticas. E aí a gente tem uma frase Professor, da... Pois não? Oi? seria agir assim como a moral diz ou tipo a consciência? Aí é que tá, né? A gente tem que tomar cuidado com isso, assim. Moral é do latim costumes, né? Mores, costumes. Então, agir de acordo com a moral é agir de acordo com os costumes. Agora, agir de forma ética é agir de acordo com as regras de comportamento ditadas pela razão filosófica. Então, há uma diferença entre moral e ética nesse sentido, né? A ética pertence à filosofia, enquanto que a moral pertence ao patrimônio cultural geral de um povo. Então, a moral é um conjunto de normas, de regras que são criadas espontaneamente por um povo. A ética não, a ética é uma área da filosofia. É uma missão racional que os filósofos realizam, a fim de compreender os fenômenos morais, o problema dos valores, e de propor normas, padrões de conduta, só que esses padrões, essas normas, essas regras éticas, elas não se baseiam nos costumes morais, mas sim naquilo que a razão filosófica entende como adequado. Então, uma atitude ética é aquela atitude que se pauta por uma razão filosófica. O que a razão filosófica diz sobre a melhor maneira da gente agir? Então, a razão filosófica está determinando uma atitude ética. Já a atitude moral, ela é baseada nos costumes, nas noções de certo e errado que cada povo tem em particular. É por isso que nem sempre uma atitude moral será uma atitude ética e vice-versa. Às vezes pode coincidir das duas coisas caminharem juntas, né? Então, de modo geral, a gente tem diversas éticas ao longo da história, porque a gente teve diferentes filósofos que propuseram diferentes maneiras de pensar como que a razão deve ditar normas, padrões de comportamento. Então, para Aristóteles, a gente viu que a razão deve orientar a escolha, uma escolha esclarecida, baseada no conhecimento, uma escolha que vire virtude, que vire hábito, que vire prática, e essa razão dá uma justa medida, uma medida adequada para se fazer escolhas, que é a medida mais equilibrada, aquela medida que evita os extremos. Essa é a ética aristotélica. Isso não está subordinado a um padrão moral específico de um povo, ou seja, essa justa medida da ética aristotélica pode se aplicar a qualquer povo em qualquer época, independentemente das suas regras morais particulares. Né? Não sei se ficou claro, né? Há uma diferença entre moral e ética. Né? Então, moral Ah, sim. é algo Sim, mais... tipo ético, algo muito mais universal, né? Exatamente. Na ética, há a pretensão da universalidade. Eu digo pretensão porque diferentes filósofos vão tentar estabelecer uma ética universal. E eles vão ser diferentes. Por exemplo, a gente viu que os utilitaristas e o Immanuel Kant tinham uma concepção diferente sobre como a razão deveria conduzir, orientar, melhor dizendo, né, a escolha humana. Então, eles têm a pretensão de ser universal, mas a gente não conseguiu estabelecer uma ética universal, porque, afinal de contas, há diferentes pontos de vista dentro da filosofia sobre como a razão deve orientar a escolha. Vamos dar só uma olhadinha nessa questão 2 aí. Então, é uma questão também sobre ética aristotélica que está tratando de virtude e de felicidade. O conceito de felicidade na ética aristotélica é um conceito central, a gente não pode esquecer que Aristóteles ele se encaixa nas doutrinas do eudemonismo, que são aquelas filosofias que entendem que a razão, né, o motivo pelo qual a gente deve levar uma vida de virtudes é o alcance da felicidade. Então, a felicidade é o fim último, né, a finalidade das ações éticas. E aí a gente tem um trechinho de uma obra aí da Cortina e Martinez que diz o seguinte: desde suas origens entre os filósofos da antiga Grécia, a ética é um tipo de saber normativo, isto é, um saber que pretende orientar as ações dos seres humanos. Só que é um saber normativo que normatiza, que tenta estabelecer norma para o comportamento, só que baseado na razão filosófica, na reflexão racional da filosofia, e não apenas nos costumes. Né? Então, com base no texto e na compreensão da ética aristotélica, é correto afirmar que a ética, letra A, orienta-se pelo procedimento formal de regras universalizáveis,
como meio de verificar a correção ética de normas de ação. Na verdade, não é por aí, né? Não é por regras formais, né? Regra formal é uma regra que não está submetida a nenhum conteúdo, ou seja, há uma diferença entre forma e conteúdo. Conteúdo é a situação concreta em que o sujeito está inserido. Por exemplo, a ética kantiana é uma ética formal, porque ela não diz o que a gente deve fazer em cada circunstância particular, em cada circunstância concreta. Ela só dá uma regra geral, uma regra formal. A ética aristotélica é uma ética formal. No caso do Aristóteles é diferente, né? Ele, inclusive, cita quais as escolhas que a gente deve fazer em cada situação concreta. A gente viu lá em aula uma tabela das virtudes dele, né? Em que ele estabelece o tipo de valor, de sentimento, de circunstância envolvida, quais os extremos que a gente deve evitar e qual o caminho do meio a ser seguido. Então, aquilo está muito mais próximo da concretude, ou seja, da experiência real que a gente tem, do que propriamente uma regra formal. Então, a letra A não serve porque a ética aristotélica ela não é exatamente uma ética formalista como na ética do Kant. A letra A é falsa. A letra B diz: adota a situação ideal de fala como condição para a fixação de princípios éticos básicos, a partir da negociação discursiva de regras a serem seguidas pelos envolvidos. Essa letra B aí sugere um relativismo das éticas morais, das éticas, né, particulares. Isso é um equívoco, isso está mais associado, por exemplo, a uma ética dos sofistas. Estes, ao contrário de Platão, Aristóteles e Sócrates, eles entendiam que era impossível se estabelecer uma ética universal, uma vez que não há como se estabelecer um único e verdadeiro valor de justiça, um único e verdadeiro valor sobre bem, sobre o supremo bem, porque essas ideias elas dependem das circunstâncias particulares de cada povo. Cada povo tem, portanto, uma dimensão, um universo de valores, e é isso que vai determinar éticas particulares, conjunto de regras de comportamento particular. Então, a letra B ela se adequaria mais ao pensamento dos sofistas, que tinham uma postura, este sim, né, uma postura relativista. E a ética do Aristóteles não é uma ética relativista, ele tenta estabelecer um padrão universal, né, de conduta. A letra C diz: pauta-se pela teleologia, ou seja, a finalidade dos seres, indicando que o bem supremo do homem consiste em atividades que lhe sejam particulares, neste caso, atividades ligadas ao intelecto racional, né? Buscando a sua realização de maneira excelente. Sim, é a letra C, essa é a resposta correta. A letra C, ela resume a ideia de bem supremo, para o ser humano especificamente, para a espécie humana especificamente. Como um pensamento teleológico, ele entende que todas as coisas tendem a um bem. Todos os seres, tudo que existe tende a um bem, ou seja, aquilo que lhe é peculiar, aquilo que lhe é particular. Então, quando se alcança essa realização suprema, essa realização máxima, esse ser se realiza em sua plenitude. No caso do ser humano, ele também tem um conjunto de atividades que lhe são peculiares. Por exemplo, o estudo racional, a reflexão racional, o conhecimento racional da realidade, a virtude ética, a política. Isso tudo é algo típico do ser humano, né? Então, o ser humano também é pautado por uma teleologia. Então, a letra C é a resposta correta. Vamos para a questão 2 aí. Ah, chegou mais um pessoal aí, né? Gente, sejam bem-vindos, né? João Vitor, Otávio. Ops, desculpa. João Vitor, Otávio. Estou aqui fazendo a correção, né, dos nossos exercícios de diagnóstico. Deixa eu só dar uma aumentadinha nisso aqui. Ops, peraí. Deixa eu aumentar um pouco mais, que acho que vai ficar melhor para a gente ler aqui. Daí eu minimizo a minha tela aqui. Acho que agora ficou melhor de ler, né? Vamos lá. A questão número 3 é uma questão que trata de epicurismo, da ética epicurista. A gente viu que o epicurismo, assim como o estoicismo, são filosofias que vão acontecer ali no período helenístico, no período de domínio da Macedônia sobre toda a Grécia. Neste momento, a filosofia grega, que era caracterizada por grandes reflexões de natureza cosmológica, de natureza política, epistemológica e tal, esses grandes temas da humanidade, especialmente aquilo que diz respeito à polis e à política, se esvaziam na medida em que as cidades-estado gregas perdem autonomia política. Então, a filosofia grega, nesse período, ela se volta mais para o mundo privado, para o mundo particular, e é por isso que as filosofias do período helenístico, em geral, vão ser filosofias mais de cunho ético, que tem uma característica predominante de filosofias éticas. Eles estão mais preocupados com o bem-estar individual, né? Com o bem-estar ali das imediações da vida do sujeito, né? Então, a gente chama de filosofias de vida, grosso modo, né?
E aí a gente tem um texto aí, é uma questão da Universidade Federal do Maranhão, lá de 2009. Não é modelo do Enem, mas, como eu disse, nos ajuda a estudar. E tem um texto aí do Thomas More que diz o seguinte: embora esses dogmas pertençam à religião, os utopianos pensam que a razão pode induzir por si mesma a crer neles e aceitá-los. Não hesitam em declarar que, na ausência desses princípios, fora preciso ser estúpido para não procurar o prazer por todos os meios possíveis, criminosos ou legítimos. A virtude consistiria, então, em escolher entre duas volúpias, a mais deliciosa, a mais picante, e em fugir dos prazeres que se conseguissem dores mais vivas do que o gozo que tivessem proporcionado. Então esse trecho aí está falando dos utopianos e da ideia de prazer. Isso nos lembra um pouco os epicuristas, porque os epicuristas entendiam que o prazer é o caminho para a ataraxia, para a tranquilidade da alma e, por conseguinte, por uma vida ética, por uma vida de virtudes, que seria também o caminho da felicidade. A gente não pode esquecer que as éticas do período helenístico também são éticas eudemonistas, que apostam ser a felicidade a razão da prática ética, da vida ética, né, da existência ética. No caso do epicurismo, o caminho para alcançar a ataraxia, a tranquilidade da alma, o que permite o ser humano manter-se no pleno domínio das suas faculdades racionais, é um prazer. Mas não um prazer de qualquer tipo, e sim um prazer superior, um prazer do espírito, ou seja, um prazer racional. É aquele prazer constante, mas comedido, sem exageros, que valoriza as pequenas coisas, as coisas simples da vida, que valoriza as ligações mais autênticas entre os seres humanos, e não os prazeres ligados às convenções sociais, como, por exemplo, a riqueza, o luxo, né, o prestígio social, status. Nada disso. Esses prazeres, aliás, é comum a gente ver nas filosofias do período helenístico uma rejeição às convenções sociais de modo geral. E aí o nosso enunciado, que é um enunciado grande, diz o seguinte: a questão sobre a natureza da felicidade humana e a possibilidade de sua realização é uma das principais questões estudadas pela filosofia grega antiga, sendo discutida no interior de uma ética e relacionada a noções de virtude e de justiça. Sabe-se que uma das características principais do humanismo presente no pensamento renascentista é justamente a releitura dos filósofos antigos, buscando integrá-los à concepção cristã de vida. A concepção ética do povo utopiano, descrita na obra A Utopia, de Thomas More, pode ser considerada, em suas linhas gerais, uma revalorização de que corrente filosófica grega? Poxa, a gente acabou de ver, né? Uma corrente filosófica grega que valorizava o prazer. Bom, não é os sofistas, né? Está dizendo ali, os sofistas, na medida em que defende que a felicidade consiste em obter o máximo de prazer possível, especialmente os que advêm das honras, do sucesso e das riquezas materiais. Falso, né? Não era essa a ideia. Não é a noção de prazer que os utopianos aí, Thomas More, estão tratando. Né? É um prazer superior, mais ligado ao espírito. Não é a noção de sofista de prazer. Nem tampouco, né, letra B, de Platão. Platão entendia que o prazer não é necessariamente um caminho para uma vida ética, ao contrário, né, é o conhecimento da verdade do supremo bem. Os estoicos, letra C aí, né? Os estoicos, sim, contemporâneos aos epicuristas, são filósofos do período helenístico. Os estoicos também buscam a tranquilidade da alma, também entendem que o ser humano tem que manter a alma serena, a fim de que ele possa estar no pleno domínio das suas faculdades racionais. Só que, diferentemente dos epicuristas, eles entendiam que não é o prazer, né? Mas sim a ausência de perturbação, a ausência, né, de instabilidade da alma, que só seria possível mediante uma vida de indiferença em relação aos altos e baixos. Em relação aos altos e baixos da vida. A vida inevitavelmente traz altos e baixos. A gente tem que manter um espírito sereno. Não ficar nem eufórico demais, nem triste demais. A vida inevitavelmente ela traz esses altos e baixos, né? E vão negar a ideia do prazer. Aliás, a frase C, com relação aos estoicos, ela é uma frase correta, com relação aos estoicos, né? Porque tá dando uma definição correta de estoicismo. Na medida em que defende que a felicidade consiste na tranquilidade ou ausência de perturbação, alcançada através do autocontrole, da contenção, e da austeridade, desprezando-se todo tipo de prazer. No que diz respeito aos estoicos, sim, mas não tem a ver ali com a noção de prazer dos utopianos. A noção de prazer dos utopianos está associada à ideia dos epicuristas, né? Então a resposta correta é de Equador, do epicurismo, na medida em que defende que a felicidade consiste no gozo dos prazeres, mas não de todo e qualquer prazer, mas apenas os bons e honestos, ou seja, aqueles ligados ao espírito, né? O prazer racional.
devendo ser rejeitados os que levam a dores mais intensas do que os gozos que proporcionam. É por essa razão aí o finalzinho dessa frase que explica por que os epicuristas negavam o prazer das convenções sociais, porque os prazeres das convenções sociais tendem a trazer instabilidade da alma na medida em que nem sempre eles são realizáveis, né? Então, se o sujeito, por exemplo, valoriza demais o status e a riqueza, se ele sofrer uma instabilidade que não lhe permite alcançar esse tipo de prazer, ele vai afastar-se da ataraxia. A questãozinha número 4 é uma questão que está tratando de ética kantiana, né? Uma ética do Immanuel Kant. Vamos lembrar lá, a ética do Kant é uma ética do dever, uma ética deontológica, que se orienta né, pelo princípio do imperativo categórico. O imperativo categórico é um princípio que diz que o sujeito deve agir de acordo com o dever ditado pela razão. E esta deve ser a única motivação. É o dever pelo dever. Esta sim, uma ética formalista, que não está preocupada com a situação concreta particular em que cada ser humano está, mas sim num princípio geral que oriente a conduta humana. E esse princípio diz o seguinte: haja de acordo com a tua racionalidade independentemente do contexto. Haja de tal modo que a tua escolha possa servir de modelo para uma legislação universal. Ou seja, haja de tal maneira que se a tua escolha fosse universalizada, traria prosperidade, harmonia para a humanidade. Se trouxesse prejuízo, então, não é a melhor escolha. A voz da razão, ou consciência do dever, como ele diz, né, é algo inerente a todo ser humano, é algo universal, uma vez que a razão seria universal. E é a razão que dita à consciência aquilo que deve ser feito. Então vamos lá, o enunciado está dizendo assim, é um textinho do Ralph Walker falando sobre Kant e a lei moral, e diz o seguinte: quando a vontade é autônoma, ela pode ser vista como outorgando a si mesma a lei, pois, querendo um imperativo categórico, ela é puramente racional e não depende de qualquer desejo ou inclinação exterior à razão. Na medida em que sou autônomo, legislo para mim mesmo. Exatamente a mesma lei que todo outro ser racional autônomo legisla para si. O que o Ralph Walker está tentando dizer, né? Que na ética kantiana, a noção de liberdade e de dever se confundem. Geralmente, quando a gente encontra o verbo dever, a gente associa a ideia de dever como uma obrigação exterior, algo que vem de fora, algo que nos obriga, que tolhe, que elimina a nossa liberdade, a nossa autonomia. Para o Kant, no que diz respeito à sua ética, dever e liberdade são conceitos que se imbricam, que se confundem, na medida em que agir de acordo com um dever ditado pela razão é ser verdadeiramente autônomo e livre. O que ele está querendo dizer com isso, né? Se a vontade do indivíduo, se a vontade do sujeito estiver subordinada a outras coisas que não forem aquilo que a sua própria razão dita, então a vontade desse sujeito não é de fato autônoma, não é de fato livre. A razão é algo intrínseco à consciência do próprio sujeito. Ora, se é a razão que está ditando o dever para o sujeito, está ditando o que ele deve fazer, na sua escolha, na hora de agir com seus semelhantes, e esse sujeito ouvir este dever que é ditado pela razão, que é intrínseca à sua própria consciência, ele estará seguindo o dever ditado por ele mesmo, né? Ora, se a razão é intrínseca à sua própria consciência e ele obedece a este dever que a sua própria consciência dita, então ele é alguém verdadeiramente autônomo. Agora, se ele não ouve a voz dessa consciência racional, que faz parte dele mesmo, que constitui o seu ser, dizendo o que ele deve fazer, se ele ceder a outras coisas que acabam, portanto, subordinando a sua vontade, aí ele perde, portanto, a sua autonomia. E aí as frases, a gente tem 4 frases, que dizem o seguinte, né? Com base no texto e nos conhecimentos sobre a autonomia em Kant, considera as seguintes afirmativas. A frase 1 diz: a vontade autônoma, ao seguir sua própria lei, segue a razão pura prática. Sim, lembre-se, pessoas, filosofia prática. A ética é uma filosofia prática. Ela mobiliza que tipo de razão? Uma razão puramente teórica? Não, ela mobiliza uma razão de caráter prático, que está preocupada com aquilo que a gente vive cotidianamente. Então, sim, a vontade, aquela vontade que é efetivamente autônoma, livre, é quando o sujeito ouve a lei que é ditado pela própria razão, o dever. Aqui, lei é o dever ditado pela própria razão. Sim, frase 1 é verdadeira. Frase 2 diz: segundo o princípio da autonomia, as máximas escolhidas devem ser apenas aquelas que podem se querer como lei universal. Sim, esse é um dos princípios do imperativo categórico. Age de tal modo que a máxima da sua escolha sirva de modelo para uma legislação universal, frase 2,
Frase verdadeira. A frase 3 diz: seguir os seus próprios desejos e paixões é agir de modo autônomo. Não, essa frase é falsa porque ela está dizendo exatamente o contrário que a gente tem no texto, né? O texto está dizendo que se o sujeito se deixa dominar pelas suas inclinações de caráter, né, pelos seus vícios de caráter, pelos seus desejos e paixões, que são impulsos que não são racionais, são impulsos da alma que não estão ligados à racionalidade, então esse sujeito não é autônomo, ele acaba, na verdade, se tornando escravo, se tornando heterônomo. Né? Está numa situação de heteronomia. A frase 3 é falsa. A frase 4 diz: a autonomia compreende toda a escolha racional, inclusive a escolha dos meios para atingir o objeto do desejo. Não é o objeto do desejo, é o objeto da razão. A autonomia compreende a escolha racional que visa produzir bem-estar, né, do indivíduo em relação à sua vida coletiva. Não tem a ver com a satisfação dos desejos. Então, portanto, as frases verdadeiras somente 1 e 2, letra A de Argentina. Questão 5, uma questãozinha sobre Platão, né? Aliás, sobre o método dialético do Platão, né? Vamos lembrar que Platão é aquele filósofo do idealismo, é o cara que nos propõe uma teoria das ideias, uma doutrina das formas ou das ideias, segundo a qual a realidade seria disposta em 2 dimensões, o mundo inteligível ou o mundo das ideias, o mundo das formas, dos universais, e um outro mundo, o mundo sensível ou dos sentidos, que é o mundo físico, o mundo da matéria, o mundo que é imperfeito por ser apenas uma cópia do mundo inteligível. Mundo sensível esse que, aliás, que é enganoso, né? Que é um mundo que não confere certeza, que não pode nos proporcionar um conhecimento verdadeiro sobre a realidade. Platão é um racionalista nesse sentido, na medida em que ele aposta que somente por meio da razão é possível se alcançar o conhecimento, porque a razão é uma atividade do intelecto que nos permite alcançar o mundo inteligível. O mundo inteligível, ele é metafísico, ele não é um mundo material, então ele só pode ser acessado pelo pensamento, neste caso pelo pensamento racional. O procedimento que nos levaria a alcançar as ideias, ou seja, as verdadeiras ideias que estão no mundo inteligível, é a dialética, o exame das ideias, as contradições entre as ideias. Bom, vamos ver aí o que esse trechinho. Aliás, essa é uma questão da Universidade Estadual Paulista de 2009. Vamos lá, o que o enunciado está dizendo assim, né? Assinale a alternativa que permite concluir com apoio no fragmento apresentado uma das principais características do platonismo. Então, vamos ver o que o texto está dizendo aí, né? É um texto de... é um trechinho, aliás, do próprio Platão, né? Fedro ou da Beleza. Vamos lá. O que é terrível na escrita é sua semelhança com a pintura. As produções da pintura apresentam-se como seres vivos, mas se lhe perguntarmos algo, mantém o mais solene silêncio. O mesmo ocorre com os escritos. Poderíamos imaginar que falam como se pensassem, mas se os interrogarmos sobre o que dizem, dão a entender somente uma coisa, sempre a mesma coisa. E quando são maltratados e insultados injustamente, têm sempre a necessidade do auxílio de seu autor, porque são incapazes de se defenderem, de assistirem a si mesmos. Então, nessa obra do Platão aí a gente vê que uma obra, seja ela escrita, seja ela o formato que ela tiver, que não for por meio da palavra falada, ela não se presta ao debate. E se não houver o debate, se não houver o diálogo, se não houver a contradição entre ideias, não há como haver, portanto, o avanço do conhecimento racional. Então lembre-se, né, o método dialético de Platão se inspira na dialética do Sócrates, que é o método baseado no diálogo, no debate, na contradição. A palavra dialética, aliás, deriva, né, do grego contradição, né, significa contradição. Então vamos lá. Aí o enunciado é o seguinte: nesse fragmento, Platão compara o texto escrito com a pintura, contrapondo-os à sua concepção de filosofia. Assinale a alternativa que permite concluir, com o apoio do fragmento apresentado, uma das principais características do platonismo. A letra A diz: a forma de exposição da filosofia platônica é o diálogo, e o conhecimento funda-se no rigor interno das argumentações, produzido e comprovado pela confrontação dos discursos. Correto, essa é a resposta correta, essa é a definição de dialética, né? O combate das ideias, a contradição entre as ideias. Esse diálogo, ele pode ser interpessoal, como pode ser um diálogo íntimo, né? Quando o sujeito confronta ideias na sua psique, no seu próprio campo de pensamento. Mas, sim, pressupõe o diálogo. Lembra que ele é um seguidor de Sócrates, né? Ele é um cara que vai valorizar, portanto, o confronto de ideias. A questão número 6, pessoas, já é uma questão aí que se encaixa em sociologia. E é uma questão que traz sobre a filosofia positivista do Augusto Comte. Vamos lembrar, né? A gente teve 4 grandes nomes que nós podemos encaixar ali como sociologia clássica. Augusto Comte,
Émile Durkheim, que é o efetivo fundador da sociologia em termos formais, é o cara que cria o primeiro curso de sociologia, que consegue convencer a comunidade científica que a sociologia poderia ser uma ciência, né, tão científica como as outras ciências. Como assim tão científica? Porque havia uma resistência em se aceitar as ciências humanas como ciência. Afinal de contas, o que havia como referência para a ciência nessa época eram as ciências da natureza, que foram as ciências que promoveram a revolução científica na era moderna. Então, tudo aquilo que não pudesse ser tratado nos mesmos moldes empíricos, ou seja, né, do ponto de vista de uma metodologia experimental, como as ciências da natureza faziam na era moderna, dificilmente era aceito como ciência. Como tratar como ciência algo que está relacionado aos valores humanos, às crenças, essa dimensão subjetiva? Então havia uma certa resistência. O Durkheim é o cara que vai conseguir demonstrar que a sociologia, sim, ela pode ser tão científica quanto qualquer outra ciência. Então ele é o efetivo fundador. Depois a gente tem, paralelamente ao Durkheim, o Max Weber, fundando a sociologia lá na Alemanha. E antes dele, quase ali que contemporâneo Augusto Comte, o Karl Marx, fundando a sociologia da Alemanha, mas sem estar preocupado, né, com essa formalização da sociologia. Ele fez uma sociologia na prática, né? Ele realizou uma sociologia na prática. Ele, em termos, na pesquisa concreta do Marx, a gente tem uma sociologia de fato, mas ele não se preocupou com essa disputa sobre definir a sociologia, sobre o que ela é, qual deve ser o seu objeto. Ele não participou dessa discussão. Aliás, ele tinha reservas com relação à sociologia. Ele entendia que a sociologia nada mais era do que uma pseudociência burguesa, uma ideologia, na verdade, né? Bom, vamos lá. Então, o testezinho número 6 é uma questão sobre o positivismo do Augusto Comte. Vamos lembrar, o positivismo é uma filosofia, não é exatamente uma sociologia, que nos apresenta uma primeira definição, um primeiro conceito sobre sociologia, baseado nos princípios filosóficos do positivismo. Esses princípios que propõem uma forma de se interpretar a vida em sociedade. Quais são as características do positivismo? Primeiro, o naturalismo. Entende que a vida em sociedade é regida por leis da natureza. As sociedades, elas surgem, se desenvolvem e evoluem, se transformam a partir de determinações da natureza e não da escolha humana. A sociedade ela é uma espécie de organismo cuja composição é dada por fatores naturais, não pela vontade humana. Então, se existe uma ordem na sociedade, esta é uma ordem natural, que não decorre, portanto, da ação humana. Entre as leis que regem as leis naturais, perdão, que regem a vida em sociedade, a lei da evolução, a lei do progresso. O pensamento positivista também se caracteriza por um evolucionismo. Ele entende que as sociedades humanas evoluem em estágios progressivos pré-determinados pela natureza. Lembre da lei dos 3 estados ou dos 3 estágios. Estágio metafísico, teológico e positivo. O estado teológico, que é o perdão primeiro, né? O estado teológico é aquele em que predomina uma consciência mítica e religiosa de um povo. O estágio metafísico seria um estágio intermediário, que surge o pensamento racional, mas ele é uma razão ainda filosófica, especulativa. E, por fim, o estágio positivo, que seria aquele estágio em que é o pleno domínio da racionalidade científica, que é onde se encontraria a Europa do século XIX. No que diz respeito ao estudo da vida social, o positivismo vai privilegiar os aspectos exteriores, objetivos, aquilo que pode ser traduzido do ponto de vista empírico. Ou seja, deve-se negar aquilo que é subjetivo, aquilo que é interior ao ser humano, como emoções, crenças, desejos, vontades, etc., e privilegiar aquilo que é exterior, aquilo que pode ser observado, descrito, medido, quantificado. É por isso que ele vai defender que a sociedade seja investigada nos mesmos moldes que as ciências da natureza investigam os fenômenos naturais. Então, vamos ler, vamos ver o que as frases estão dizendo, né? O positivismo foi uma das grandes correntes do pensamento social, destacando-se entre seus principais teóricos Augusto Comte e Émile Durkheim. Sobre a concepção de conhecimento científico presente no positivismo do século XIX, é correto afirmar que só é ciência aquilo que pode ser positivo, ou seja, aquilo que pode ser tratado do ponto de vista empírico, do mesmo jeito que as ciências da natureza vinham fazendo. Então a letra A diz assim: a busca de leis universais só pode ser empreendida no interior das ciências naturais, razão pela qual o conhecimento sobre o mundo dos homens não é científico. Falso. Né? Os positivistas, como é o caso do Comte, entendiam que sim, é possível a descoberta de leis universais que regem a vida de todas as sociedades humanas. Então, sim, o conhecimento sobre o mundo dos homens pode ser, sim, um conhecimento científico. E cabe à sociologia identificar estas supostas leis universais. São leis naturais. Veja, lembra o princípio do naturalismo. A frase B diz: os fatos sociais fogem à possibilidade de constituírem um objeto do conhecimento científico, haja vista sua incompatibilidade com os princípios gerais de objetividade do conhecimento e a neutralidade científica.
Falso, né? Lembra lá do Emílio Durkheim? E o Comte também, afirmando que os fatos sociais devem ser tratados como coisas. Uma coisa é algo que eu observo, descrevo, meço, né? Quantifico estatisticamente, comparo. Ou seja, eu posso aplicar aos fatos sociais os procedimentos metodológicos e experimentais das ciências da natureza. Então, letra B, é falso. Os fatos sociais, sim, eles podem se constituir objeto do conhecimento científico, desde que eles sejam tratados como coisas, algo exterior ao ser humano, e não algo interior, algo subjetivo, porque daí cairia no campo da interpretação, e o positivismo nega, né, que a ciência possa ser uma ciência interpretativa, compreensiva. Eles querem uma ciência objetiva, que lide com aspectos externos, do mesmo jeito que as ciências da natureza lidam com os fenômenos naturais. C. Apreender a sociedade como um grande organismo, exemplo do que fazia o materialismo histórico, é rejeitado como fonte de influência e orientação para as investigações empreendidas no âmbito das ciências sociais. Falso para o pensamento para os positivistas, como Comte e Durkheim, compreender a sociedade como um organismo é um dos elementos mais básicos, mais fundamentais para a investigação sociológica. Outra coisa que tem de falso aí nessa letra é dizer que o materialismo histórico, que é a sociologia do Marx, compreendia a sociedade como um organismo. Não. Marx não era um positivista, Marx não via a sociedade como uma espécie de organismo dotado de partes funcionais que servem para a reprodução do todo social. Marx não via assim. O materialismo histórico, que é a sociologia do Marx, entende a sociedade de uma forma dialética. Lembra que o materialismo histórico dele é um materialismo dialético, ou seja, compreende a sociedade como uma totalidade em contradição, ou seja, um conjunto gigante composto por polos antagônicos. Os elementos fundamentais que compõem essa sociedade são polos antagônicos, polos que se rejeitam reciprocamente, que se negam reciprocamente e que constituem essa totalidade. E é desta contradição entre esses polos que ocorre uma luta dos contrários e o movimento dessa totalidade, ou seja, a transformação da vida social. Para o Marx e para o Engels, a história da humanidade tem sido a história das lutas de classes, ou seja, o confronto entre esses polos antagônicos. A letra D diz assim: a ciência social tem como função organizar e racionalizar a vida coletiva, o que demanda a necessidade de entender suas regras de funcionamento e suas instituições forjadas historicamente. Sim, essa é a resposta correta, né? Essa é a missão da sociologia na visão dos pensadores positivistas. Municiar os agentes políticos, os dirigentes, de conhecimento científico e racional acerca da vida da sociedade, a fim de tornar essa vida, portanto, planejada do ponto de vista científico, a conservação da ordem. A letra E é falsa porque está dizendo o seguinte: o papel do cientista social é intervir na construção do objeto, aportando à compreensão da sociedade os valores por ele assimilados durante o seu processo de socialização obtido no seio familiar. A letra E é falsa porque está sugerindo que para os positivistas o cientista deveria de ser engajado. Não, os positivistas entendiam que o sociólogo deveria de ser neutro, ele não deveria se envolver em nenhuma questão política, filosófica, moral e religiosa, mas apenas investigar de forma objetiva a sociedade. A questão 7 é uma questão que diz para a gente, né, é uma questão sobre conceito de classes sociais em Marx e também do seu materialismo histórico, né, como eu acabei de descrever, o método do materialismo histórico. Para o Marx, a base material constitui a infraestrutura econômica a partir da qual a sociedade se forma. E essa base material ela já é marcada pela composição de elementos antagônicos, de elementos contrários, que são as diferentes classes sociais. Uma classe que é proprietária dos meios de produção e outra classe que não é. E esta contradição aí, fundante da infraestrutura, vai determinar, portanto, ou pelo menos vai condicionar as demais esferas da relação social, da vida social, perdão, né? A superestrutura jurídica, política, ideológica e assim por diante. Analise as afirmativas a seguir a respeito do conceito de classes sociais para Karl Marx. Frase 1. Sua utilização visa explicar as formas pelas quais as desigualdades se estruturam e se reproduzem nas sociedades. Sim, exatamente. Para o Marx, as desigualdades sociais são explicadas pelos diferentes acessos que as classes têm em relação ao aparato produtivo, aos meios de produção. 2. De acordo com Karl Marx, as relações entre as classes sociais transformam-se ao longo da história conforme a dinâmica dos modos de produção. Sim, exatamente, né? A história da humanidade tem sido a história das lutas de classes. Diferentes modos de produção apresentam diferentes formas por meio das quais as lutas de classes será estabelecida entre diferentes grupos humanos. Frase 3 diz: as classes sociais para Marx definem-se sobretudo pelas relações de cooperação que desenvolvem entre os diversos grupos envolvidos no sistema produtivo. Falso!
Marx não vê as classes sociais como em cooperação, mas sim como em antagonismo, em conflito, em luta. Essa frase 3 seria verdadeira se fosse para o Durkheim. Pensadores positivistas como Durkheim e Comte negam que as classes sociais estejam em conflito, em oposição, e sim em cooperação, em solidariedade, que aliás é um dos conceitos do Emile Durkheim, solidariedade social. Então a frase 3 para o pensamento do Marx é falso. 4. A formação de uma classe social como os proletários só se realiza na sua relação com a classe opositora. No caso do exemplo, a burguesia. Sim, lembre-se, totalidade em contradição. São polos antagônicos. Um polo só existe porque o outro existe. A burguesia é a negação do proletariado, ou seja, a burguesia é o não proletariado. E o proletariado é a negação da burguesia. O proletariado é a não burguesia. Da mesma forma que aconteceria, por exemplo, entre o escravizador e o escravo. Só é escravizador porque é escravo, só é escravo porque é escravizador. Um é a antítese do outro, um é a negação do outro. O escravo é o não escravizador e o escravizador é o não escravo. Então, um só existe em função do outro, é uma contradição interna. Frase 4 verdadeira. 5. A afirmação a história da humanidade e a história das lutas de classes expressa a ideia de que as transformações sociais estão profundamente associadas às contradições entre as classes, sem A ação social é toda aquela ação que um indivíduo dirige a outro indivíduo ou a outros grupos de indivíduos, orientada por um propósito, por uma intencionalidade. Estes elementos, propósito, intencionalidade, são aspectos subjetivos, que só podem ser tratados de forma interpretativa. Então, a sociologia não pode ser uma sociologia empírica, como querem os positivistas. Ela tem que ser uma ciência diferente das ciências da natureza. Ela tem que ser uma ciência interpretativista, que lide, né, com esses elementos subjetivos. Então, o enunciado diz assim, né? O conceito de ação social desempenha papel fundamental no conjunto teórico construído por Max Weber. Sobre este conceito utilizado por Marx, considere as afirmativas a seguir. A ação social foca o agente individual, pois este é o único capaz de agir e de atribuir sentido à sua ação. Sim, a ação social é um elemento da condição do indivíduo, é algo que é desempenhado pelo indivíduo e não pela coletividade. Frase 1 é verdadeira. Lembra, ele é um pensador liberal, ele coloca ênfase nos indivíduos. 2. Interpretar a reciprocidade entre as ações sociais possibilita ao cientista social a compreensão sobre as regularidades das relações sociais. Sim, as ações sociais, para, por exemplo, constituírem estruturas, elas precisam de ser recíprocas. De acordo com Weber, a tua família só existe porque a ação social que cada indivíduo da tua família pratica é recíproca, encontra uma correspondência no outro indivíduo. Então, frase 2 é verdadeira. Frase 3. A imitação e as ações condicionadas pelas massas são exemplos típicos de ação social, pois são motivadas pela consciência racional da importância de viver em sociedade. Falso, né? A imitação e as ações condicionadas, elas não se tratam de um julgamento racional, elas se tratam muito mais de um comportamento de manada. Né? Não tem a ver com racionalidade. Frase 3 é falsa. A frase 4 diz: o que permite compreender o agir humano enquanto ação social é o fato dele possuir um sentido único e objetivo para todos os agentes envolvidos. Falso, a ação social, ela tem os mais diferentes sentidos, os mais diferentes significados, propósitos. Lembra que o próprio Weber criou, né, um tipo, né, uma tipologia sobre a ação social tradicional, ação social afetiva, ação social racional com relação a valores, ação social racional com relação a fins. Essa própria tipologia da ação social mostra que ela não tem um sentido único e objetivo, não. Primeiro que não é único, segundo que não é objetivo, é subjetivo, está dentro do indivíduo. Então as respostas corretas aí, as frases 1 e 2, letra A de Argentina. A questão 9, pessoas, é uma questão que diz respeito às condições de socialização aí, né? Por Durkheim está tratando de solidariedade mecânica e orgânica. A gente viu que solidariedade é o efeito moral da divisão social do trabalho. Segundo Emile Durkheim, quando a sociedade organiza o trabalho produtivo, ela acaba estabelecendo laços de cooperação entre as diferentes classes sociais. E que esses laços de cooperação também estão sujeitos à lei da evolução, à lei do progresso. As formas de cooperação que ele vai chamar de solidariedade são inicialmente mecânica e evoluem para uma solidariedade orgânica, que é típico de sociedades complexas como a sociedade capitalista. Então a frase, né, a primeira frase diz assim, né?
Nessa condição social, as pessoas realizam as mais diversas atividades produtivas, envolvendo-se desde o plantio até a colheita dos alimentos. Desta forma, a diferenciação no que se refere à função desempenhada pelos indivíduos na sociedade é muito pequena. Ele está falando de sociedades marcadas pela semelhança, ele está falando de uma solidariedade do tipo mecânica, em sociedades simples. 2. Nessa condição social, a religião deve fazer sentido para o indivíduo isoladamente, pois este desempenha funções muito particulares no interior da sociedade, não se adequando, portanto, a esquemas e classificações amplas compartilhadas por todos. A frase 2 está sugerindo, portanto, a ideia de diferenciação, de exaltação das particularidades. Diferenciação é uma característica típica das sociedades complexas, como é a sociedade capitalista, então uma forma de solidariedade orgânica. A frase 3. Nessa condição social, os indivíduos identificam o seu objetivo de vida com aquele de seu grupo social, ou seja, de novo, a ideia de semelhança. Então, a frase 3, as frases 1 e 3 tratam de solidariedade do tipo mecânica, né? Laços de solidariedade marcados pela semelhança cultural, enquanto que a frase 2 refere-se à solidariedade orgânica, típica de sociedades complexas marcadas pela diferenciação, portanto, a resposta correta, B de Brasil, né? As frases 1 e 3 refere-se à solidariedade mecânica, ao passo que a 2 refere-se à solidariedade orgânica. E a última questãozinha aí, né, sobre a sociologia compreensiva do Weber, diz o seguinte, né, marca o que for correto. Frase 1. Segundo essa perspectiva sociológica, a ordem social impõe-se aos indivíduos como força exterior e coercitiva, submetendo assim as vontades desses indivíduos aos padrões sociais estabelecidos. Essa frase não corresponde ao pensamento do Weber, mas sim ao pensamento do Emile Durkheim. Lembra que o Durkheim coloca ênfase no coletivo. O coletivo molda o indivíduo. Frase 1, portanto, não serve para o Weber. Frase 2. A ação social é entendida como um comportamento dotado de sentido, subjetivamente visado e orientado para o comportamento de outros atores. Sim, essa é a definição de ação social para o Weber. Frase 2 é verdadeira para o Weber. 3. O sociólogo tem como tarefa fundamental a identificação e a compreensão causal dos sentidos e das motivações que orientam os indivíduos em suas ações sociais. Sim, exatamente, a sociologia tem que ser uma sociologia compreensiva, interpretativista, frase 2 para o Weber verdadeira. Frase 4. O que garante a cientificidade da análise sociológica é o recurso à objetividade pura dos fatos. Falso, isso se encaixa lá para o positivismo, para a sociologia do Emile Durkheim. 5. As instituições sociais são definidas como resultado das relações sociais estáveis e duráveis, passíveis de serem alteradas a partir das transformações nos sentidos, nos significados, nas intencionalidades atribuídos pelos indivíduos às suas ações sociais. Sim, a resposta é verdadeira. Portanto, letra E de Equador, 2, 3 e 5 são as frases aí que se encaixam na sociologia weberiana. 2, 3 e 5. Gente, estou indo nessa. Muito obrigado por terem acompanhado, né? Bom dia, professor Bal, professor, eu já agora que me toquei que eu me avancei no tempo, me perdoa, professor Paulo Silva, não vi, eu me avancei no tempo aqui, não me dei conta. Gente, tem uma excelente semana de descanso semana que vem, né? Muito obrigado, professor Paulo, né, pela compreensão aí, por esse tempinho que eu me tomei. Bom final de semana, bons estudos, qualquer coisa, se na semana que vem vocês estiverem descansando e fizerem uma revisão, quiserem me mandar uma mensagem, fique à vontade, certo? Qualquer dúvida eu tô aí. Gente, tô indo nessa, um abração, fui-me, tchau, tchau.